Hoje nós queremos falar sobre autoconfiança para tratar todo tipo de dor, né? Que é um negócio que é bem difícil quando a gente está trabalhando, né? E aí, quando a gente fala de autoconfiança, quando a gente fala de autoconfiança para tratar todo tipo de dor, a gente quer conversar um pouco com quem atende os pacientes, né? Com você que é fisioterapeuta aí. Responde aí pra gente. Você acaba tendo preferência por atender algum paciente? Quando a gente está na faculdade, a gente acaba tendo um pouco de preferência por alguma área, né? E quando a gente vai atender, nós vamos ter uma tendência a buscar os pacientes que Não seriam são mais cômodos, né? de fácil resolução, né? Que não dependeriam tanto da nossa dedicação ou do nosso esforço. Então a gente queria saber assim, você, fisioterapeuta, qual que é a sua postura diante dos Você- pacientes mais resistentes, né? Mais difíceis de serem tratados? Como é que você reage diante disso, né? é, Isso é muito interessante, né? Se você tem preferência por algum tipo de paciente, algum perfil do paciente, assim, ai, tomara que chegue esse tipo, tomara que me ligue esse, né? É interessante, Tomara que chega um tornozelo, tomara que chegue um trauma, porque assim, é olhar e tratar, né? é É verdade. justamente isso. E aí a gente pergunta para os colegas fisioterapeutas como é que anda a sua capacidade em resolver os casos mais complexos, em resolver os casos mais difíceis. É realmente um problema para você? É uma dificuldade que você tem? É, 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 eu acho interessante, assim, que não é incomum, né? Na nossa área, você ter melhores resultados em uma região do que a outra. Por exemplo, eu sou bom em ombro eu domino. Problema de ombro eu domino, né? Joelho eu domino, né? Mas essa é uma Uhum. pergunta interessante. Como que anda a capacidade, né? Diante desses pacientes que requer com dores mais resistentes, né, Paulo? Mais complexas. Isso é uma pergunta interessante. Porque são os pacientes de resolução, os pacientes mais complexos, os pacientes mais duros de serem tratados, que são aqueles pacientes que já rodaram bastante, que já foram em vários fisioterapeutas, em vários colegas, tentaram vários tipos de tratamento e que são esses pacientes que acabam te fazendo uma referência se eles melhoram, se eles têm resultado, né? Esses são os pacientes que vão fazer a indicação, que vão falar assim: olha, eu estava muito mal e eu fui fazer uma sessão e melhorei muito. E é interessante isso, porque atender estes pacientes te dá duas coisas assim, ao longo do tempo, vão te dar duas coisas. Se tornar uma referência, se tornar uma referência e receber indicação, porque a partir do momento que você é referência para algum tipo, para tratando, automaticamente você vai ser indicado, né, Paula? Sim. Né? E é exatamente sobre isso que a gente quer falar. O tema dessa live é esse: autoconfiança para tratar todo tipo de dor. Por quê? Porque a fisioterapia, ela pode ser eficaz e lucrativa, se você É, souber onde tratar, não só é. como, onde também. É. Eficaz, independente do paciente, né, Paula? Independente do paciente. Independente do tipo da dor, se é uma hérnia de disco, Ah, se é uma tem que hérnia escolher. cervical, se tem indicação cirúrgica, se não tem, independente. A fisioterapia ser eficaz, ela é independente disso, né? E a partir do momento que você consegue fazer essa fisioterapia ser eficaz, ela vai se tornar lucrativa, né? Com Porque certeza. imagina, porque imagina, se você é a referência, né? Se você resolver um problema de um paciente, uma dor, um problema, resolveu uma dor,
você se torna referência. E esse paciente vai te indicar, né? As pessoas indicam quem entrega resultado, Não não precisa ir é? longe. A gente sabe que é muito interessante. Já viu quando senta roda de família, né? Para conversar, fica meio rolando uma disputa de quem tem mais mazelas, né? Ah, eu tenho uma dor. É, Ah, eu também tenho uma dor. Não, meu joelho dói mais que o seu. Não, minha lombar é pior do que a sua. Mas do mesmo jeito que a gente tem isso, né? Você também tem a boa referência. Olha, o meu joelho doía mais, mas eu procurei uma pessoa, eu fui no Marcos, cara, eu melhorei muito. E aí esse é você começa, as pessoas falam bem quando tem o resultado, não é verdade? Costumo dizer que as pessoas gostam de compartilhar o que deu certo. O que Sim. deu certo, né? Eu tive que fazer uma cirurgia. Eu tinha uma varize muito grande na perna. Eu tive que fazer uma cirurgia. E a cirurgia foi bem feita, né? Então, todas Uhum. as vezes que chegava um paciente e reclamava de variz, eu automaticamente eu já, eu fiz com tal cara e tal. Porque é, a, você tendo o seu problema resolvido, não tenha dúvida, você vai recorrer a, a quem te indicar. É muito mais fácil. O que é mais fácil, né, Paula? Você abrir uma lista e falar, tem um fisioterapeuta aqui, eu vou lá. Ou então falar assim, meu irmão me indicou você. É mais fácil, Com é algo que certeza. já foi testado. Já, com certeza, com certeza. E aí, assim, até conversar com quem está aqui agora com a gente. Se você, como profissional, se você já é uma referência, se você recebe indicações, indicações de colega, indicações de médico, ou vocês que são pacientes, como é que vocês chegaram? Contem um pouco para nós aí nos comentários. Eu lembro que quando eu abri o consultório aqui em Unai, ninguém me conhecia, ninguém sabia do meu trabalho, e aí eu humildemente fui fazer uma visita aos ortopedistas, né, para me apresentar o meu trabalho. Alguns gentilmente, pouquíssimos me receberam, outros não, e Normal. aí eu olhei e falei assim, bom, essa não vai poder ser minha porta, né? Não vai poder ser por aí. Então, eu sabia que a melhor propaganda iria ser via indicação. E é verdade. E é por aí. É porque aquilo que eu disse, te indica alguma coisa que já foi testada, que funcionou, né? Então esse é o melhor caminho, né? E quando a gente diz isso para tratar qualquer tipo de dor, o que acontece? Que o Marcos e eu já dizíamos na última live a vocês, né? Não existe mercado saturado. Ó, já tem aqui, ó, a Beth comentando conosco que foi por indicação de uma amiga. O que acontece é que o mercado não é saturado para quem entrega resultado. E o que nós queremos dizer é que existe ainda uma fatia ainda mais específica e ainda mais carente, que é a dos pacientes mais difíceis, né? O Marcos, que é Sim. melhor com números do que eu, olha só a Beth falando, ó, ela foi, depois eu Ah, levei o a marido, Ellen. os filhos e a mãe. A Ellen, eu super indico, o resultado bom é algo que queremos sempre compartilhar, é verdade. Isso. Então, assim, a Paula falando de números e tal, mais ou menos pela experiência de consultório e tudo, existe uma grande parte dos profissionais não, né? Dos terapeutas, que isso, dos pacientes, que são pacientes de mais simples resolução, é aquele cara que tem uma dor aguda, que a dor, né, que resolve ali com alguma coisa mais simples, um paciente que teve um trauma, que torceu, né, que você precisa de menos esforço, é aquele paciente assim que te descansa, entre aspas, né? Fala, não, aqui tá tranquilo e tal. E a grande maioria dos pacientes
existe esse paciente no mercado, e normalmente esse paciente é o paciente que tem os seus problemas resolvidos pelos planos de saúde, né? Que é resolvido pelos planos de saúde, que não é difícil a vida dele. Então, há uma grande quantidade de terapeutas que agem nesse grupo de pacientes, que são pacientes jovens, né, que não têm, como é que eu vou dizer, muitos problemas com a dor. A dor não limita muito e tal, Sim. né, e tem essa turma. Já depois desses, existe um certo grupo ali de 20%, 30%, que são os pacientes que já começam a se incomodar mais. É aquele cara que corria, Não e agora, pode. opa, peraí, eu já não estou dando conta de correr. É aquele que fala assim, nossa, eu travei as costas um dia desse, tratei, mas se eu pegar essa caixa aqui de um jeito, eu acho que eu Vai não dar vou ruim. pegar, não. Vai dar ruim. É aquele paciente que já está, de alguma forma, já tratou, não resolveu tanto, que você requer um pouco mais de ação ali. Não é qualquer pessoa, não é qualquer Não é terapeuta qualquer que já resolve. intervenção. Não é qualquer Não é qualquer intervenção que vai intervenção ajudá-lo, não. simples. A eletroterapia já não funciona tanto, né? Alguns Os alongamentos tratamentos, já não melhoram. você já tem que colocar mais a mão no paciente. A fisioterapia convencional, a tradicional, a geral, já não, né, aquele esquema de eletrotermofoto e dar umas alongadas, um fortalecimento. Esse paciente, esses 20, 30%, ele já passou por isso. Ele já foi lá e fez. E o resultado não foi tão bom, não foi aquilo que esperava. E esse já levanta a possibilidade de fazer o quê? Sair do plano de saúde. Ele fala, ó, Pagar um outro tratamento. pagar um outro tratamento, que é o paciente que já fala, opa, e aí já leva em consideração outras coisas, já quer um atendimento mais individualizado, né? Já olha se começa a ficar um pouco mais exigente. E tem uma fatia que é aquele paciente, né, que de 10 a 20% ali, que são os pacientes mais desafiadores, né, Paula? Que são os pacientes mais desafiadores. Que é Aquela aquele sensação de missão impossível, miss, né? De Tom miss, Cruise. missão impossível. Essa é a palavra, missão impossível, né? Que são os pacientes, aquele que chega ao consultório, entre aspas, empenado. Aquela De paciente muleta, de cadeira de de roda, torto. muleta, cadeira de roda, aquele que já aconteceu comigo, eu já até falei isso numa live anterior, de um paciente que eu falei, entra, e ele não consegue entrar, você vai ter que vir aqui me ajudar, tô travado, o cara chegou de pijama porque não deu conta de trocar a roupa, né? É aquele paciente que tem dor de cabeça, uma enxaqueca há 30 anos, que já foi em todos os especialistas. Ó, cara, um abraço, Carol e Leandro. Um abraço para nós dois. Então, esse já foi em todos os especialistas, já tomou remédio, a cabeça dele não para de doer. É aquele paciente que tem a Crônico. fibromialgia, sabe, 10, 20 anos, e aí vai. Ó, saiu um remédio novo, e não melhora. E veio esse, e não melhora. E vai daqui. É aquele paciente que tem indicação da operação, Cirúrgica. e não, indicação cirúrgica, e não quer operar. Esses pacientes, esse tipo de paciente, esse paciente, você que está nos escutando aí, ele não importa com o preço. Não. Ele não importa. O resultado, se você conseguir entregar o resultado a esse paciente,
o valor, a questão dinheiro, ela perde a importância. Ela perde. Perde. Porque o que que esse cara quer, Paulo? E você que Melhorar. nos escuta? Ele quer melhorar, ele quer voltar à vida dele. Ele não quer operar. Ele quer parar de sentir dor de cabeça. Quer qualidade de vida. Ele quer qualidade de vida. E a Paula deve ter escutado muito essa frase. Chega e fala o quê, Paula? Essa é a minha última esperança. Você é minha última esperança. Eu já fui em todo mundo. Aí alguém me indicou, falou: ó, vai lá, Não desiste, que não, eu. vai lá. Vai lá, tenta lá mais um pouquinho. Que, que isso vai resolver. E Que isso vai. imagine você profissional, como que é bom, mas como que isso é uma responsabilidade tremenda, né? Porque se você recebe uma indicação dessa, a pessoa te confia verdadeiramente a vida, né? A vida dela, o futuro, né? E são pacientes que chegam profundamente debilitados, desacreditados, porque as pessoas não acreditam que a pessoa está sentindo aquele nível de dor, ou já não acreditam que, isso, e chegam assim, isso aí é emocional, isso aí é fibromialgia, isso aí não tem mais jeito. Então, são pacientes que vêm física e emocionalmente bastante debilitados, né? Isso é verdade. Isso é verdade. E normalmente chegam desacreditados. E quando olham para você, terapeuta, com uma imagem diferente, ó, fala, ó, o que esse cara tá falando aí é diferente do que eu já escutei. É uma outra linha, é uma outra Ninguém me falou abordagem. isso, né? Ninguém nunca me falou isso. Ninguém nunca me falou isso. E é aquilo que eu falei. A hora que este paciente entrar ao seu consultório E e você você resolveu. conseguir entregar e você resolver a dor desse paciente, volta para aquilo que nós falamos lá no começo. Você se torna uma referência e acredite, até para dor de dente esse paciente vai te indicar. Ó, meu dente doeu. Eu não Eu vou sei lá se primeiro. eu vou lá primeiro. Esse paciente vai te ligar antes para saber da. Não é? É o que Ó, acontece. essa Normalmente é o que semana acontece. eu tava no consultório segunda-feira, terminando o último atendimento da manhã, e bateu na porta. Aí é uma paciente minha, ela, ô Paulo, eu tô com uma amiga minha que tá com uma dor abdominal, assim, ó. Aí eu falei com ela, não, vai no médico não, vamos ali, deixar a Paula olhar. Se ela achar que precisa ir no médico, ela vai te falar. Então, Você se você, torna tamanha referência, né? sim, E, e, e é isso. Para você se estabelecer no mercado de uma maneira, né? Produzir resultado ele é fundamental, né? Produzir resultado é fundamental. E aí, nós como fisioterapeuta, imagina, se nós não tratarmos os 3 níveis dos pacientes, os mais simples, que requer menos, né? Que requer dá menos trabalho, para dizer, para falar de um, né? Dá menos uhum. trabalho. Esses média de complexidade média, os mais difíceis, imagina o quanto a sua capacidade de agenda terapêutica, de ter gente para ser indicado para você, como que não vai aumentar, não é, Paulo? E assim, Ou, né? Vamos pensar, tá? A gente está falando tudo isso, tá? Mas como não temer isso, né? Como não temer os pacientes? Como agir diferente? Eu quero mostrar uma imagem para vocês, bem interessante. Ela está postada, vou tirar o telefone aqui, ela está postada nos nossos destaques como casos clínicos, tá? Só eu a paciente chegou, paciente com muita dor. Na escala 0 a 10 doía 12. Uma paciente de fora de Unai, de outra cidade, e chegou com uma lombociatalgia à direita, quer dizer, uma dor que irradia para a perna do lado direito. Muito forte, que piorava sentada. E aí,
veio por indicação, óbvio, eu perguntei qual que era o problema, ela me falou assim, não, eu tenho hérnia lombar. Ok. Avaliei, aliás, conversei um pouco com ela. É uma paciente que está em sobrepeso, tá praticamente em obesidade, né? Um paciente que demanda mais esforço de qualquer terapeuta. E aí, quando eu perguntei a ela se ela já havia feito alguma cirurgia, eu quero mostrar uma coisa para vocês. Ver se eu conseguir virar minha câmera. Virei. Tá bom de ver, Marcos? Não, chega mais perto. Aí melhorou. Dá para ir Vocês, mais? aqui, Aí, agora melhorou. vocês só deem uma olhada no abdômen dessa paciente. Aí eu acabei colocando, porque a gente postou nos stories, vocês deem uma olhada na cirurgia mais antiga, que foi uma apendicectomia que ela fez aos 9 anos. Depois ela teve várias retiradas de cistos nos ovários, ali, retirou bastante. Ela teve uma retirada de vesícula biliar. Cara, como que uma pessoa faz uma cicatriz dessa, né? Na pessoa, para tirar a vesícula. Olha lá. É ou Que não é uma judiação. missão impossível? Você olha assim, de um paciente, que aí soma tudo, né? Poxa, era empregada doméstica, né? Tinha que trabalhar, faxineira. Nossa mesma, Laís, foi assim. De você olhar assim, de sentar e falar assim, e agora? Comece por onde? Faça o quê? Se você não tem clareza do que fazer diante de um paciente tão complexo, você se apavora, o paciente não melhora, né? E aí o que aconteceu? Que eu não preciso falar nada, vocês olhem para o abdômen dessa pessoa. Qual que é a chance da origem dos sintomas dela serem na coluna? Né? E aí eu quero Nenhuma. contar mais para vocês. Só a cereja do bolo. Ela só me mandou, eu só vi a ressonância dela na segunda sessão, não vi na primeira. Que o Marcos e eu, o exame é complementar, ele não é decisivo. O exame não pode nos paralisar, né? Diante do paciente. Mas olha só o que tinha. O exame não pode te induzir. Não pode te induzir. Então foi ótimo ela ter esquecido a ressonância. Para mim foi ótimo. Segunda sessão ela voltou com a ressonância na mão. Então nós temos uma protusão global do disco de L5S1, uma protusão global, quer dizer, esse disco tá todo comprometido, ele estava todo explodiu o disco, enfim, com uma artrose enorme e ela, além de tudo, tem uma malformação que se chama megapófise transversa, que é o quê? Quando a quinta vértebra lombar é articulada no sacro. Tá bom. Não bastasse isso, há um ano atrás, ela caiu no banheiro. Porque ela tem uma porose óssea muito importante, provavelmente uma menopausa precoce, porque numa dessas cirurgias aí, eles retiraram o ovário dela. Aí, ela caiu nesse banheiro, beleza, piorou consideravelmente as dores. Nessa queda, ela fez uma fratura completa da transversa do pedículo de L5, quer dizer, ela teve uma fratura da parte lateral da vértebra. Você imagina, né? É esse o nível de pacientes que chega ao consultório. A Ana está falando, infelizmente ainda vemos colegas presos aos achados nos exames de imagem. Porque se É você verdade. olha um exame desse, que tem uma fratura, você fala assim, deixa eu te falar, a fratura é contraindicação, não posso fazer nada, tchau. Posso fazer nada. Lava Um a mão, abraço. né? E nada. Isso. Então, o que eu digo? O mais importante é ter o conceito da hierarquia. O que é mais importante para este corpo? O que este corpo está protegendo? Qual é a vascularização que esse corpo está protegendo? A Qual coluna lombar, estrutura não pode, de maneira nenhuma, parar de trabalhar? Qual estrutura é vital?
o nosso corpo, qual que é a essência de quem nasce? Viver. Ninguém quer morrer, nem o corpo. E perder movimento, né, Paula? Imagina. Perder movimento, você que nos ouve. Perder movimento, igual a essa foto. Mostra de novo, Paula, a foto. Mostra aí para eu ver, para ver. Esse intestino tem muito ou pouco movimento nesse caso? Esse intestino. Você que é fisioterapeuta, que está nos ouvindo, ou colega, essa cirurgia da apendicectomia gerou ou não uma aderência no intestino? É só uma pergunta simples. Olhando essa foto, ou você que É leigo. que é leigo, se você olhasse para essa barriga e eu te perguntar aonde está o problema, você apontaria para ali, ó, apendicectomia aos 9 anos. Não apontaria? Pode tirar a foto. Não, É isso. E é isso. Aí A nobreza das estruturas que estão sem movimento são decisivas. São decisivas. Pouquíssimo, muitíssima aderência, muitíssima. Foi uma paciente que eu trabalhei, mas eu trabalhei pesado em cima do abdômen, pesadíssimo. Eu precisava ganhar 0,0000001 milímetro de movimento ali. para Então, revascularizar. exato. E para que as outras coisas... Uma live anterior, o Marcos deu um exemplo espetacular, falando da torneira e da área molhada. Que a torneira aberta é onde está a causa e a área molhada são os sintomas. Se eu fecho a torneira, né, a área ela vai secar em mais ou menos tempo. Então, o que a gente tenta fazer para que o paciente tenha qualidade de vida rápida? Fecha a torneira e também trato a área molhada, né? Eu também trabalhei a lombar dela, mas foi muito pouco diante do que o corpo precisava. Então, A hierarquia, a hierarquia, fazendo uma analogia simples, é o seguinte. Imagina que você mora no 5º andar de um prédio e você tem uma parede no quarto que racha sempre. Você arruma, ela racha. Você arruma, ela racha. Aí você descobre o melhor pedreiro que tinha, sei lá, na sua cidade. Aí você chama o melhor pedreiro. Aí você arruma a parede, ela racha. Aí, de repente, alguém chega e fala, ei, o problema não está aí não, ó. O problema está na base aqui, ó. Se você não arrumar a base desse prédio, vai cair o prédio aí em cima. Hierarquicamente, pensando em prédio, estrutura de prédio, quem é mais importante, a parede do 5º andar ou a base do prédio? Eu pergunto para vocês. A base do prédio. Hierarquicamente, a base do prédio ela é muito mais importante. Ela que tem que ser corrigida. Automaticamente o problema vai lá. Hierarquicamente, a raiz do mesentério dessa paciente ela é infinitamente mais importante do que a lombar. Você não vive sem intestino. Não vive sem intestino, não é? não. Você pode viver ali, ó. Você vive seguramente. Essa paciente, ela tem dor lombar desde essa apendicectomia aos 9 anos de idade. Ela vive com dor lombar. Agora, sem criar uma adaptação para proteger a vascularização dessa raiz do mesentério, depois desse fígado, por causa da retirada da vesícula, não. O corpo vai buscar diminuir a tensão e a busca pela diminuição de tensão para proteger a hierarquia é que cria as adaptações musculoesqueléticas, as alterações posturais e normalmente são os causadores de sintomas dos pacientes que chegam até o consultório. Então, e o que é mais interessante dessa é que a paciente melhorou. Olhando para isso, olhando para essa ressonância, você fala, fisioterapeuta olha, nós fisioterapeutas olhamos e falamos, meu Deus do céu, o que vai acontecer aqui?
entendeu? E isso é uma coisa muito interessante que acontece direto no consultório. O nicho, o grupo que eu e Paulo atendemos, quase todo é esses pacientes dos 10, 20%. É o que chega. É o que chega. Porque a partir do momento que você começa a ter resultado com esse perfil desse paciente, do A perfil desse notícia corre. paciente, a notícia corre. Olha, eu fui lá, eu estava com cirurgia marcada, eu não melhorava, eu não melhoro. E olha, com um detalhe, melhora rápido. E conforme você vai gerando o resultado não esperado pelo paciente. Porque um paciente que já chega com um nível desse de dor, ele espera melhorar um pouco. Imagina quando você, fisioterapeuta, entrega para ele o que ele não esperava. O cara vai falar, meu Deus, eu queria 10, o cara me entregou 50. Né? Então, é o que acontece. É aquele paciente que vai virar para você e falar assim, se eu pudesse, eu voltava toda semana. E Toda vai ser um semana. paciente que não vai te deixar. Ele não vai mais esperar travar para te procurar. No primeiro sinal de dor, ele vai atrás de você. Então, ele é um paciente complexo em até determinado tempo. Depois ele vai se tornar um paciente corriqueiro. Então, o que, que nós queremos dizer com isso? Fisioterapia pode ser eficaz, pode ser lucrativa, você pode se tornar uma referência, você pode atender esses pacientes sem temer. Você pode entrar de sola nas missões impossíveis. É possível É, ajudar esses pacientes. é plenamente possível, né? Esses pacientes mais complexos, e olha, é, há que se levar em conta a hierarquia. Há que se levar em conta essa hierarquia. Se nós, como fisioterapeutas, não soubermos disso, não levarmos isso em conta, vou falar uma coisa que a gente sempre tem falado. A melhor técnica no lugar errado não resolve. A melhor técnica terapêutica no lugar errado, ela não dá bons resultados. Ela pode dar um resultado momentâneo, ela pode até dar um equilíbrio, mas o que vai fazer esse paciente seu, você se tornar a referência, não é resolver o problema dele momentâneo, é resolver para que ele não precise, para que aquela dor dele melhora. E isso é importantíssimo que você entenda isso, que você construa esse resultado, né? E Olha aí, só. Você vai falar sobre o quê? Eu ia falar um pouquinho, falando nisso, né? Desses resultados, de como que aparece, como que o resultado vem e como que se forma esse círculo de indicações, né? Eu vou virar a câmera de novo. Lá no nosso Instagram tem, olha. Não sei se dá para ver, mano. Vou virar aqui. deixa eu ver. Tem algumas questões, alguns de uns depoimentos. Olha, aqui tem o depoimento do Junei. Não vai dar para ler, eu vou ler para vocês. Ele tinha um diagnóstico de fibromialgia, chegou assim, com dores generalizadas, dores nos pés, uma perda de qualidade de vida. Ele é uma pessoa extremamente produtiva e não estava conseguindo trabalhar, uma perda de qualidade de vida assim, surreal. Já tinha rodado, medicado. E é um paciente que é o marido da Beth, que veio por indicação, tá vendo? Essa outra paciente aqui, ó. A Raquel foi um negócio muito interessante. Essa paciente chegou para mim com uma hérnia discal que era cirúrgica, tá? Ela chegou assim. Se fosse o marido dela, eu tinha batido na porta durante a sessão dela, do tanto que ela chorou. Com uma dor na perna, uma ciática, uma hérnia assim, escandalosa. Pois a disfunção, o Marcos falando dessa questão da hierarquia, a disfunção era uma disfunção de intestino. Raiz mesentério, de pelve, porque era uma mulher, cesárea, entendeu? Então, assim,
É, É, é. po- Tá é, ligado? é, é, poss- é possível ter resultados, né? É possível ter. Ah, esse aí, esse é com. Do Marcos, ó. Ui. Chega, esse é Vou botar interessante. aqueles Chega aí outros. só o. Olha aí. Ó. Super indico esse super osteopata. Cheguei lá só o pó da rabiola e tô com o espírito no lugar. Essas são as indicações, né, pessoal? Esses são os Indicam. depoimentos. É isso que faz a diferença. Uma pessoa que se expõe numa rede social para falar bem, ela só faz isso, ela só compartilha porque de verdade ajudou. E eram todos pacientes bastante complexos, bastante crônicos que Ou estavam já seja, é possível, é possível tratar estes 10 a 20% ali, ó, com resultados expressivos. É possível. E o completamente. mercado, e qual que é a boa notícia? Né? Existe esse mercado, existe essa oportunidade de entrar nesse mercado mais seleto, de pacientes que estão precisando de algo mais. Existe esse mercado, onde você entra e ajuda essas pessoas, né? Nesses 60, sei lá, 50, 60% dos mais simples, dos menos complexos, tem muita gente. Temos colegas fisioterapeutas que trabalham bem, que resolvem a maioria das coisas. Nesse nicho, esse nicho ali esse grupo ali dos 10% do perfil desses pacientes que nós mostramos, existe o mercado. O mercado está aberto, né? É uma oportunidade que a É uma oportunidade. fisioterapia que está aí, né? Como foi falado, o mercado não está saturado para quem gera resultado. E é isso que E nós um queremos resultado. e é isso que nós queremos trazer, essa novidade. É possível trocar o patamar, ocupar esse espaço que está disponível para atender esses pacientes. Bastante, é bastante possível. Não, o que nós estamos dizendo é que como nós chegamos até lá, é possível com uma fisioterapia eficaz, oferecendo resultado, ela vai se tornar lucrativa e você vai poder ter autoconfiança para tratar todos os tipos de paciente. E receber assim, que teve muito resultado, que é muito agradecida por ter por ter feito a sessão. É uma riqueza, né? Receber isso, mas viver também da profissão, dela ser lucrativa também. E eu penso assim, tenho muitos amigos fisioterapeutas, né? Trabalho em lugares e tal, que de certa forma frustrados por olhar a profissão e não ver muito uma saída, a não ser talvez que cogitam trocar. Aqui em Brasília tem muito concurseiro, né? Então fica, fica querendo fugir da área. E olha que oportunidade que se tem, que é dado. Esses pacientes, eles estão aí, sedentos atrás de profissionais que possam entregar a eles esse resultado. Que eu acho, agora eu vou falar como paciente, a pior coisa que você pode ter é não saber o que você tem. É olhar e falar, meu Deus, eu já fiz tudo, eu já fui aqui, eu já fui ali, e nada resolve. Para esse profissional que atende esse grupo de pacientes, as portas estão abertas. E como eu disse antes, você cobrará um preço justo pelo seu trabalho. Cada um sabe o que viveu, o que fez, para poder cobrar os seus preços, a entrega de resultado. Você entregará o resultado, se tornará referência e cobrará um preço justo, a sua agenda vai rodar,
Esse é o, é o caminho natural, a partir do momento, desde que você olhe para o lugar certo, né? E é isso que sim. Pode falar. É assim que a fisioterapia se torna eficaz. Quando você olha para o lugar certo, quando você entende que aonde dói não é causa, é consequência. Quando você muda o raciocínio, troca o chip e fala, peraí, deixa eu ver se o que esse povo está falando aí faz sentido, né? E nesse Olhando aquela sentido foto, que o Marcos está falando, mas vocês têm 20 anos, eu já estou com 20 anos de formado, para vocês é no automático. Não, pois é exatamente isso que dizemos a vocês, colegas, que uma técnica não tão boa assim, não tão refinada ainda, que você não tem manualidade, uma técnica dessa, executada no lugar que o paciente precisa, no lugar da causa, dá 80 a 90% mais resultado do que você tratar onde dói, tratar a sintomatologia, tratar onde o paciente te induzirá a achar. Então, o que nós queremos dizer é que verdade. é fundamental mudar a visão. E é isso que nós queremos trazer para vocês. No nosso feed, convidar vocês a passar os olhos, nós desenvolvemos esse raciocínio pelo feed. Então, tem post, tem vídeo falando sobre a hierarquia, esses depoimentos. Depois, se vocês quiserem dar uma olhadinha, eu descrevi com mais detalhes o caso daquela paciente. Então, eu contei mais sobre a história dela, está lá nos casos clínicos, nos próprios depoimentos, tem bastante história dos pacientes. E Tem vários vídeos, né, que nós elegemos temas corriqueiros e a nossa visão de, de olhar, olha, em vez de olhar para cá, olha um pouquinho para cá, faz sentido. Qualquer coisa vocês dão uma entrada, vê se faz sentido para vocês o que está lá, né? E se alguém quiser fazer uma pergunta, somos todos ouvidos. ouvidos. Enquanto vocês pensam, se tem alguma coisa que quer ou Que quer compartilhar perguntar, né? conosco, Sim. queria agradecer a presença de todos e dizer que nós agora faremos em dias fixos, né, Paula? Nós Sim. teremos lives em dias fixos. Serão todas as quartas e domingos, às 21 horas. Nós vamos trazer vários temas e quem é a coordenadora do Instagram é a Paula. Paula vai abrir umas caixinhas de pergunta sobre, sei lá, o que vocês quiserem que a gente fale. Sim. Às vezes tem Sim. colega fisioterapeuta que tem aquele paciente que não melhora nunca, que fala, ó, manda uma pergunta aí, uma caixinha, e fala assim, ó, tem um paciente assim, assado, melhora nunca. O que vocês pensam disso? Aí a gente pode trabalhar em cima Mandem disso. perguntas, mandem sugestões, que aí a gente um dia vai combinar de fazer uma live com os pacientes entrando, contando como é que foi, a experiência da sessão, ou fazendo perguntas, e também com os colegas que quiserem entrar também, tirar alguma dúvida e perguntar como que é o trabalho, como que é a rotina. Então, vão mandando para nós essas sugestões, tá? Muitíssimo obrigada. Agradecer a Ana Laís, ó. Sim. Diz que foi Obrigada enriquecedor, mesmo. Que bom. Bom vocês estarem todos aqui conosco, foi um prazer. Everton entrou agora, estamos terminando. Vou te convidar a ver. Lá vai ficar gravado, a Paula vai deixar gravado aí no nosso feed. Tá bom. Ok? Estamos às ordens, à disposição de vocês. Ok, pessoal? Obrigada, pessoal. Fiquem com Deus, Boa tá? noite, fiquem com Deus. Grande Tudo de abraço. bom. Tchau. Tchau.